Então, boa tarde a todos. Nessa sessão temática, então, nós teremos a apresentação do trabalho do Claudomiro Aguiar da Cunha, que está intitulado como Método de Newton aplicado às funções complexas, um estudo do caos nas bacias de atração. Você tem 20 minutos para apresentar e 10 minutos para perguntas. Eu desejo uma boa apresentação. Muito obrigado. Está dando para visualizar? Sim. Sim. Ok, então, primeiramente, boa tarde a todos. Quero agradecer a organização do trabalho, né, por ter aceito o meu trabalho. Agradecer a todos que estão aqui presentes. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o método de Newton aplicado às funções complexas. E aí a gente vai fazer um estudo da caoticidade nas bacias de atração. Primeiramente, a gente vai falar um pouco sobre o método de Newton, para que ele serve e no que ele é usado. Ele é um método numérico usado amplamente para encontrar raízes de polinômios ou de qualquer função. E aí a gente vai ver as funções que podem, né, ser usado o método, assim, as suas deficiências, né, e algumas coisas a mais. Então, a gente fez uma análise da extensão desse método para polinômios de raízes complexas, porque ele é um método usado na reta, nos cursos de cálculo. E a gente vai fazer uma extensão dele para o plano complexo. E a partir disso, a gente vai começar a interar pontos do plano complexo no método de Newton, e a gente vai ver que esses pontos eles têm uma região pela qual eles convergem certamente, né? Eles têm uma região que é de certeza que eles vão convergir, e isso está garantido por um teorema, né? Essas regiões elas serão chamadas de bacias de atração, e ao final do trabalho a gente vai ver que entre essas bacias de atração há a formação de fractais, né? E aí a gente tem todos os tipos, tamanhos, né, cores possíveis para esses fractais. E é justamente aí que está presente a caoticidade do método. Então, a gente vai começar falando aqui sobre a construção do método de Newton, primeiramente na reta. Então, primeiro você escolhe um ponto na vizinhança da raiz, e aí você vai construir uma sequência de funções, desculpe, uma sequência de pontos que converge para a raiz da função. Essa sequência é definida da seguinte maneira: você aplica o x0 na função, divide pela diferença entre o x0 e o x1, e aí você calcula a derivada da função no ponto. Isolando aqui o x1, você obtém que o x1 é x0, menos f de x0 sobre a derivada no ponto. E aí você continua esse processo, né, iterando até a quantidade que você queira, né, dependendo do erro que você quer para a aproximação da raiz. E aqui a gente tem uma forma geométrica do que está acontecendo. Você tem uma função aqui que eu coloquei em verde, e aí você tem o ponto inicial x0 aqui. Você vai pelo ponto na função, calcula quem é a função nesse ponto e desce pela derivada. No momento em que você toca o eixo x com a derivada, você encontrou o próximo ponto da sequência. E aí você faz o mesmo procedimento, sobe pelo ponto, calcula o f de x1 e desce pela derivada. E aí vai fazendo até encontrar o erro que você espera. Esse método ele é muito usado porque ele converge rapidamente. A gente vê que o erro dele, de um passo para o outro, é 1 sobre o erro ao quadrado. Então, converge muito rápido. E aí, assim, como é que a gente garante a real convergência, né? Como é que eu sei que se eu tomar um ponto, ele realmente vai convergir para a minha raiz? Primeiramente, eu tenho que tomar uma função de classe C2 em um determinado intervalo, e esse intervalo ele já tem que ter a raiz isolada nele, beleza? E aí a gente vai querer calcular quem é a raiz que eu chamei de psi. Aí eu vou supor que a derivada da função aplicada nessa raiz não pode ser zero. E aí isso torna-se uma deficiência do método.
Porque aí, se você tiver uma função quadrática, por exemplo, que tenha uma só raiz, né? Raiz de multiplicidade 2, aí você não pode usar o método, porque daí a derivada nesse ponto vai ser zero. Então, ele já não pode ser aplicado. E aí, o que o teorema diz? Que se eu tomar um intervalo desse tipo, que contém uma raiz assim, vai existir um subintervalo, né, que ainda contém a raiz, tal que se eu tomar um ponto dentro desse subintervalo, então minha sequência, formada por aquela recursividade que a gente construiu, vai convergir para a raiz. Isso é garantido pelo teorema. E aí, onde é que aparece algo de novo, né, nesse teorema? Esse teorema já vale para a reta, mas o que eu trouxe de novo foi a extensão desse teorema para o plano complexo, porque a partir daí você toma pontos com duas coordenadas na hora de aplicar nessa recursividade. E aí você tem, assim, N formas disso acontecer. E é esse o estudo que a gente vai fazer aqui agora. Então, já falando de funções complexas, né, ou seja, de funções que têm raízes complexas, eu estou tomando o exemplo de uma f de z que tem essa cara, 0,2, né? Z ao cubo é uma função de grau 3, e aí eu vou plotar o gráfico dela no intervalo que contém sua raiz, que é o intervalo do 10 ao 15. E vou executar os cálculos com erro menor que 10 a menos 10, né? Um erro bem pequeno, e vou partir do ponto inicial 15. E aí, quando eu parto desse ponto, o programa Máxima calculou 5 iterações, né, até obter esse erro, e me disse que a raiz era 12,96. Já se eu partir de um ponto, do ponto I, que é o I imaginário, foram realizadas 7 interações, e ele já obteve essa outra raiz. Se a gente usasse o teorema só para reta, primeiro, não teria como usar esse ponto imaginário aqui, como ponto inicial. Segundo, que essa raiz não apareceria. E aí, como são 3 raízes, então você ficaria limitado a encontrar apenas uma por esse método. Então, como a gente entendeu, a gente pôde encontrar agora todas as raízes. Aí, com isso, nesse processo de interação, surge uma definição chamada bacia de atração, ou bacia de convergência, né? Tem esses dois nomes. Mas o que vem a ser essa bacia de atração? Ela é a região do plano composta de pontos iniciais, tais que esses pontos convergem para alguma raiz. Então, em termos matemáticos, você tem o B da raiz, ou seja, a bacia de atração da raiz que si, que são formados pelos pontos x zeros, tais que xn converge para a raiz. Esse que se n de x zero é a função de interação aplicada a n vezes. Então, aí você tem o nome dessa região que converge é a bacia de atração. E eu coloquei outro exemplo de uma função, né, 2x2 menos x menos 1, e vou encontrar as duas raízes dela. Primeiro, eu monto a minha função aqui, né, minha função de interação, e vou observar que nos dois pontos, nas duas raízes, elas são caracterizadas como pontos de atração. Por quê? Porque ao calcular a derivada nesse ponto, né, em módulo, ela é menor que 1. Então, isso pelo teorema da contração, se garante que essas duas raízes, mesmo sem eu saber quem é, vão ser atratoras. E eu coloquei aqui o gráfico dessa função para a gente ter uma noção, né? As duas raízes dela são menos meio e 1. Então, como eu falei, elas duas são atratoras. Então, quaisquer pontos que eu tomar na vizinhança dela, vai convergir para ela, né? Assim vai acontecer nas duas. Só que o que acontece se eu tomar um ponto exatamente no meio delas duas? O meio delas é 1/4. Se eu tomar 1/4 como ponto inicial, no método de Newton, a gente vai observar que ele vai divergir. E por que diverge? Porque a minha função de interação aplicada no 1/4 vai dar zero embaixo. Então, em outras palavras, a derivada ela vai ser nula, né? Ela vai ser nula aqui embaixo. Então, aí nesse ponto, o método de Newton diverge, desculpa. E aí, o que viria a ser as bacias de atração? Ora, é toda essa região que está convergindo para a raiz. E aqui, nesse caso, a gente tem a bacia de atração da raiz 1,
e a bacia de atração da raiz meio. Então, são duas bacias divididas por essa reta, que seria a mediatriz entre essas duas raízes. Ok? Essa reta, ela não está aí à toa. Ela está garantida por um teorema, chamado Teorema de Cayley, que diz que se você tiver uma função de duas raízes, tem que ser exatamente duas, no plano complexo, então, seja L a mediatriz do segmento que liga as duas raízes. Então, quando o método de Newton é aplicado nessa função, os semiplanos que L vai dividir são exatamente as bacias de atração da raiz alfa e da raiz beta, como a gente viu. Esse segmento divide as duas bacias de atração, e aqui ele vai ser exatamente o ponto que divide elas no meio, seria a mediatriz. E esse é o gráfico das bacias de atração das duas raízes dessa função. Ou seja, eu pedi para o programa pintar de verde todos os pontos iniciais que convergem para a raiz que C igual a 1. E pedi para ele pintar de azul todos os pontos iniciais que convergem para a raiz menos meio. E aí ele colocou. Eu coloquei uma coisa a mais, que foi ele colocar a velocidade de convergência. Então, quanto mais próximo eu estou da raiz, mais rápido ele vai convergir para a raiz. Conforme eu vou me distanciando, vocês percebem que tem uma mudança de cor. Essa mudança está me dizendo que ele vai convergir para a raiz, mas vai demorar mais. E eu fiz também uma extensão, além desse teorema de Cayley, para polinômios que têm mais raízes. Por exemplo, um polinômio de grau 3. E aí a gente percebeu que nessas interações, a gente tinha as mesmas bacias de atração para cada uma das raízes, só que assim, os formatos variam, e entre elas tem essa caoticidade, que a gente pode caracterizar como sendo fractais. Então, a gente foi um pouquinho inesperado, né, durante o período que a gente teve fazendo esse estudo, mas aí depois a gente conseguiu aprofundar bastante o que acontece aqui no meio, que é justamente as propriedades de caoticidade que eu venho falando. O que seria propriedade de caoticidade? Seria eu tomar dois pontos iniciais aqui nessa região, tá? E o processo de interação pelo método de Newton converge para raízes absolutamente, né, arbitrárias. Você pode, por exemplo, pode tomar dois pontos aqui e ele pode convergir para uma raiz que está longe desse ponto, pode convergir para que está mais próximo, ou pode até nem convergir. Entendeu? Pode até nem convergir. E eu vou colocar uma outra figura no caso em que existem pontos que ela não converge. Vou colocar logo nos próximos slides. Então, só falando mais um pouco sobre o que acontece, né, nessas fronteiras das bacias de atração. A gente viu no Teorema de Cayley que entre as duas fronteiras existiam retas, né, que seria a mediatriz entre as duas. Só que quando você passa a subir o grau dos polinômios, você vai ter fractais, não mais retas. E nesses fractais a gente tem a caoticidade na convergência. Então, se eu der dois pontos suficientemente próximos no fractal, a raiz para a qual a sequência xn e a yn convergem podem ser qualquer coisa. Podem ser a mesma bacia de atração, podem ser bacias de atração diferentes, ou uma pode convergir e a outra não. Então, isso não acontece se esses dois pontos estiverem em alguma dessas bacias aqui dentro. Aqui já está garantido que elas vão convergir para a raiz que elas têm, que é esse pontinho aqui mais claro. Então, essa é um outro exemplo que eu coloquei, em que o polinômio tem grau 4. E aí eu já coloquei já as raízes dele, só para a gente exemplificar, né? E ele parece mais ou menos sei lá, com uma flor aqui no meio, né, com pontos, alguns pontos em preto e outros pontos, né, que são coloridos aqui dentro. Mas o que significa esses pontos pretos? Esses pontos, o algoritmo pintou de preto porque esses pontos iniciais não convergem para nenhuma raiz. Eles não convergem para ninguém. Então, se eu tomar um ponto inicial, por exemplo, aqui, que seria o x0, y0 igual a 0, 0,
ele não vai convergir para ninguém. Provavelmente porque a derivada nele é zero. E aí você tem mais ou menos uma ideia aqui da reta, né? E aqui seria o outro eixo do plano complexo. Seriam as duas raízes complexas e aqui as duas raízes reais. Ok? Aqui eu coloquei também outro polinômio de grau 5. Coloquei as raízes deles aqui. E aí você já observa que não segue mais o mesmo raciocínio que esse daqui. Elas não são bem comportadas. Elas começam a ter uma espécie de divisão, e aí a quinta raiz, que está aqui no centro, ela tem uma bacia de atração que envolve todo o plano. Ela envolve todo o plano. Então, acontece inúmeras coisas. Mas por que isso acontece, né? O teorema nos diz isso. Ele nos diz que se você se afastar muito da vizinhança da raiz, coisas estranhas podem acontecer, porque ele só garante a convergência na vizinhança da raiz. Então, aí a gente está vendo que se a gente se afastar muito, a gente pode ter esse tipo de coisa acontecendo. E esse daqui, para fechar, é um polinômio de grau 9. Então, observe a caoticidade que existe aqui no meio, uma espécie de trança, né, que é completamente, né, aleatório. E aí você tem as outras raízes divididas, e essa raiz que está pintada de azul, né, também envolve aqui todo o plano, tá, perpassa todas as outras bacias. Enfim, gente, esse foi um breve resumo do meu trabalho. Aqui estão as referências, e já agradeço a todo mundo pela atenção. Parabéns, Claudomiro, pela apresentação. Muito bom o seu trabalho. Eu gostaria, então, de abrir para perguntas, né? Se alguém tiver alguma pergunta, pode levantar a mão, depois a gente vai abrindo o microfone. Alguma pergunta? Já que não tem perguntas, então eu gostaria que você comentasse um pouquinho mais do desenvolvimento do seu trabalho. Você desenvolveu ele no mestrado ou no doutorado? Falar um pouquinho mais sobre isso. Na verdade, esse trabalho eu desenvolvi na minha graduação. Eu sempre fui, assim, fascinado pelos sistemas dinâmicos, só que na graduação ainda não tinha base suficiente, né, para estudar profundamente. E aí meu professor gentilmente me propôs esse tema, né, que envolve sistema dinâmico, mas também envolve um pouco de matemática aplicada. E aí eu resolvi assim, estudar isso, mas não porque eu tinha que defender, mas porque eu realmente gostei muito do que ele me propôs. E até hoje eu venho apresentando isso e venho estudando mais coisas, né, venho aprofundando, porque é realmente um universo fascinante, né, que você consegue ir descobrindo conforme você pesquisa na matemática, né? Então foi isso, foi na graduação que eu fiz. Certo, muito obrigada, então, Claudomiro. Por nada. Eu gostaria de agradecer todos que estão presentes aqui, agradecer os nossos patrocinadores, a SBM, a Linear Softwares Computacionais, a SBMAC, a Cengage, a Editora Cubo e a Data Science Academy. Agora eu passo a palavra para o Alexander, que vai conduzir o sorteio. Oi, boa tarde para todos. Então, deixa aqui eu apresentar a minha tela. Já caiu? Tá caindo, beleza. Então, oficialmente aqui eu vou fechar aqui as respostas da lista da assistência. Aí, para todo mundo ver, vamos pegar as respostas pelo código. Deixa aqui eu descer um pouquinho. A primeira resposta foi aqui opa. Foi às 15h39. Então, desde cá para baixo, vou pegar esses dados. Eu vou passar para esse aqui que está vazio, só para eliminar duplicados e o variant, tá bom? Eu vou fazer, só vou limpar aqui os dados um pouquinho. Não tem nenhum duplicado, então a gente vai direto para o sorteio. Então, aqui a gente vai sortear 3 nomes,
Lembrando que tem uma ordem de prioridade, é 1, 2, 3. Se o primeiro não entrar em contato conosco na hora, então a gente vai passando pelo seguinte, né? Então, deixa eu botar os números que serão sorteados. Vou clicar em sorteio. Então, o ganhador é o número 310314-202202. Deixa eu pegar esse aqui. Vamos conferir quem que é. Desculpa se eu ler errado o nome. Neemias Silva Martins. Então, entra aí em contato conosco pelo chat. Beleza, ele entrou aí. Então, manda uma mensagem para nós no e-mail do Inquipos, e aí a gente combina, então, se você vai preferir pegar o livro lá no e-mail, deixa que eu ver primeiro qual que é. Eu acho que eu passei por cima aquilo. Então, o livro vai ser aqui Introdução aos Polinômios Ortogonais, que vem patrocinado pela SVMAC. Então, entra em contato conosco, provavelmente ele vai ser enviado no seu endereço. Então, a gente, de igual jeito, tem que combinar tudo. Então, entra em contato conosco e a gente já combina tudo. Então, acho que é isso, né, Rafa? Isso mesmo, ele vai ser enviado no endereço, porque é a SBMAC que está responsável. Beleza. Então, a gente finaliza aqui. Uhum.